Bom, registrando, né, que esses dois vídeos são da Unimed da CEMIG, são os que colaboram, né, que investem no programa de manutenção da academia. Quer dizer, a gente depende disso para funcionar, é uma relação de muito tempo. Então, passar os vídeos antes é para registrar isso. Eu começo dando boas-vindas a vocês todos, né, que estão aqui hoje para esse 7º colóquio, Português de Papel. Eu vou chamar para compor a mesa a professora Vânia Pinheiro Chaves, da Universidade de Lisboa, coordenadora do projeto, né? Senta aqui, ó, você que é coordenadora. A professora Ângela Laguardia, que é coordenadora por Minas Gerais. E o nosso presidente emérito Rogério Faria Tavares, em cuja gestão, né, foi acertada essa realização desse 7º colóquio na Academia Mineira de Letras. Eu passo a palavra para a professora Vânia. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui para esse 7º colóquio. Agradeço muitíssimo a Academia Mineira de Letras esse patrocínio para que o nosso evento aqui se realizasse, na pessoa dos dois presidentes, daquele com quem nós falamos em primeiro lugar para a realização desse evento, e agora do professor Jacinto, que é quem nos recebe nessa casa magnífica, onde eu já estive uma vez há muitos anos para um outro colóquio também de Lisboa, né? E muitíssimo obrigada, eu não quero tomar tempo. Não sei se todo mundo aqui que é participante desse projeto conhece, né? Foi criado em 2015 para estudar as personagens portuguesas da ficção brasileira, desde do primeiro romance, o conto publicado aqui, até a atualidade, até um que possa ter saído esse mesmo ano. E, portanto, vamos levar avante esses trabalhos. Muitíssimo obrigada por nos receber e a todos. Passa a palavra ao Rogério. A palavra. Bom dia, presidente Jacinto. Bom dia, professoras Vânia, Ângela. Parabéns pela realização desse belo evento. Eu cumprimento com muita alegria o público presente. Para nós, desta casa, é um prazer compartilhar esse momento, né, em favor da cultura, da literatura, das artes. Essa casa foi fundada para isso, ela existe para isso desde o ano de 1909. Ela foi fundada em Juiz de Fora, em 1909. Ela se transferiu para Belo Horizonte em 1915. A Belo Horizonte ainda era uma jovem capital, fundada em 1897. E a academia, como eu gosto muito de falar, ela se realiza em várias dimensões. Uma delas é a mais tradicional, ela é uma confraria, ela é um espaço de sociabilidade, ela é sobretudo um espaço de convivência, não é? De convivência em torno dos valores que reúnem aqueles que aqui frequentam, não é? Valores como a civilização, a educação, a história, a memória, tudo que faz a vida da gente melhor. A gente quer para essa confraria cada vez mais o apreço pela diversidade, né? O apreço pela diferença, pela multiplicidade de pensamentos, de trajetórias. Não é à toa que a gente, com muita alegria, né, nos últimos anos, elegeu Ailton Krenak, elegeu também Silviano Santiago, Humberto Werneck, Marister Maciel, nosso querido Jacinto Lins Brandão, enfim, Antonieta Cunha. Queremos cada vez mais pessoas diferentes,
com contribuições distintas, porque é dessa diversidade, dessa multiplicidade que se alimenta a vitalidade dessa casa. A outra dimensão da academia é a de ser um centro de acervo de documentação, né, da história intelectual de Minas Gerais. Nós temos aqui um acervo de mais de 30 mil itens, totalmente inventariado, praticamente totalmente catalogado, à disposição dos estudiosos, dos especialistas, né? Agora a gente, além do arquivo em papel, tem um arquivo audiovisual nas redes sociais, no YouTube. Lá estão mais de 300 vídeos com palestras, conferências, basicamente sobre literatura, à disposição de todos, sem nenhum custo, né? Então, esse acervo audiovisual nós incrementamos durante os terríveis anos da pandemia, que nós não esqueceremos nunca, né? E essas conferências, essas palestras estão disponíveis para todos, né? E uma terceira dimensão é a dimensão da programação cultural. Essa casa existe para produzir conhecimento, mas também para disseminar conhecimento, partilhar conhecimento, distribuir conhecimento, fazer o conhecimento circular, né? Não se entende mais uma academia de letras no século XXI que não se abra completamente para a sociedade na qual ela está inserida. Não é possível mais conceber uma instituição voltada para o próprio umbigo, voltada para dentro, ensimesmada. Isso não faz o menor sentido. Então, o que se quer é uma academia sintonizada com o contemporâneo, né? Como a nossa própria arquitetura já expressa. Nós temos ali o apreço e a estima pela tradição, mas uma tradição em permanente diálogo com a contemporaneidade, né? É isso que a gente quer. É promover bons diálogos, sobretudo num país como o nosso, que às vezes esquece a importância do diálogo civilizado, né? E essa, então, é a terceira dimensão da academia, programação cultural. E este é mais um exemplo precioso, valioso, da programação cultural que, com muita alegria, nós oferecemos ao nosso público, né? Esse colóquio, que chega à sua 7ª temporada, conta uma história de sucesso, né? Ele é capaz de agregar pesquisadores de todas as partes do Brasil e também de Portugal, em torno desta relação entre a ficção brasileira e os personagens portugueses. A gente quer muito a presença dos acadêmicos, dos professores, dos estudiosos aqui nas nossas dependências, na nossa casa. Por muito tempo, foi muito distante a relação entre a universidade e as academias de letras. Esse tempo, pelo menos para nós aqui, a gente quer superar, né? Tanto é que a gente tem o privilégio e a honra de ter como presidente da nossa instituição hoje o nosso querido professor Jacinto Lins Brandão, um dos mais qualificados quadros da Universidade Brasileira, né? E junto com o Jacinto, vieram para cá também os professores Vandermelo Miranda, Marister Maciel, Antonieta Cunha, todos da Universidade Brasileira, que é um dos pontos de salvação do Brasil, né? Me desculpem a frase, não é? Que é algo precioso para a nossa história, é o que a gente tem de melhor. Eu costumo dizer, pelo menos no caso mineiro, eu não vou me alongar mais, no caso mineiro, a UFMG e as outras universidades também, a PUC, enfim, são polos de inteligência, de resistência, de reflexão, de crítica, que a gente quer sempre valorizar. Então, a academia reúne essas 3 dimensões. Ela ainda continua fiel à sua revista, fundada em 1922, né? A coleção completa da revista está disponível no site da nossa casa, na internet, tem em papel também, né? A gente não abre mão do papel, mas ela também está disponível sem custo nenhum no nosso site. Chegamos já a 83 números, agora em maio do ano que vem vamos fazer o número 84, né? Vamos ter nesse número 84 3 grandes dossiês temáticos: a história do pensamento filosófico em Minas, Chico Buarque, 80 anos, e a literatura e cidade natal, com uma série de ensaios, entre os quais, aí eu faço uma homenagem à professora Vânia, entre os quais um ensaio sobre
talvez uma das melhores amigas que a professora Vânia teve, que foi a poeta Lina Tâmega Peixoto. Lá estará o texto Lina Tâmega Peixoto e Cataguases, assim como lá estará o texto Carolina Maria de Jesus e Sacramento, Conceição Evaristo e Belo Horizonte, Helena Morley Diamantina, de autoria da nossa querida professora Maria Inês Marreco, e assim por diante. Então, para finalizar, eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes do evento, à sua qualificadíssima direção, aos seus idealizadores, às suas idealizadoras, dizer que a casa está muito feliz, e eu especialmente estou muito feliz de poder ter participado um pouquinho dessa atividade, da articulação dessa atividade, e de ter encontrado no meu querido mestre, professor Jacinto, alguém que tão bem continuou a comandar os destinos da nossa casa. Muito obrigado, um ótimo congresso a todos. Obrigado, Rogério. Então, agora eu passo a palavra à professora Ângela Laguardia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Peço desculpa inicialmente que eu estou um pouco rouca, mas espero que estejam me ouvindo. Eu quero agradecer, eu falo em meu nome como coordenadora, uma das coordenadoras sou eu e a Maria Lúcia Barbosa, coordenadora de Minas. Nós queremos agradecer em primeiro lugar ao presidente, professor Jacinto Lins Brandão, ao Rogério Tavares, com quem iniciamos a nossa conversa sobre esse congresso. Agradecer à professora Vânia Chaves por estar aqui e nos presentear, que foi através dela, com esse 7º Congresso Internacional Português de Papel, e a todos os participantes que estão aqui conosco, as pessoas que vieram de longe, São muitas pessoas que vieram de longe, de outras universidades. Agradecer a presença de amigos, agradecer também aqui, registrar o presidente da Academia Barbacenense de Letras, também se encontra aqui, eu sou de Barbacena, e agradecer a todos mais uma vez, e que sejam bem-vindos a Minas Gerais. É uma alegria muito grande compartilhar com vocês desse congresso, nesse dia tão especial também, que a gente não pode deixar de registrar, que é o dia de São Francisco de Assis. Que nós tenhamos alegria e paz. Muito obrigada. Eu peço desculpas por voltar a intervir, mas é que eu me esqueci no começo, estava muito emocionada de entregar uma lembrancinha aos presidentes da academia. Isso aqui foi de um colóquio que nós realizamos em 84, em que estão Fernando Pessoa e Machado de Assis. Tá? Muito obrigada também. Obrigado. Que lindo. Que bonito. Nós usamos como peso papel, também é bom. Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, agora nós passamos para a conferência, né? E a mesa se desfaz. A Gracineia. Eu vou ficar aqui. Tá. Então tá. Então, eu estou muito informal assim, falando assim, a Gracineia, porque ela foi me orientando de doutorado. Mas agora eu vou ser mais formal. Eu convido a professora Gracineia Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para proferir a primeira conferência de abertura, né? A conferência de abertura sobre a Sociedade Mineira nos romances de Avelino Fóscolo. Fica aqui do bem. Você que para nós, né, que estamos em Belo Horizonte, é significativo que comecemos com Avelino Fóscolo, né?
que foi testemunha, ficcionalizou justamente o começo da construção de Belo Horizonte no início do século XX, né? Então, a Gracina é doutora em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre também, né? Foi orientanda do professor José Américo Miranda e depois José Américo aposentou e eu terminei a orientação, na verdade, né? E ela é professora de filologia. Trabalha com a edição de textos, etc. Então, Gracineia, é uma alegria estar aqui hoje com você e estar com a palavra. Obrigada, bom dia a todos. Eu fiquei muito contente quando eu vi que o professor Jacinto está aqui comigo, tá? Devido, né, à orientação, né, a partilha do conhecimento. E eu gostaria de começar essa fala com alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar do Português de Papel, projeto que possibilitou que eu ampliasse meu conhecimento da literatura brasileira produzida nos séculos XIX, XX e XXI. Por essa participação, eu registro meu agradecimento especial à querida Maria Lúcia Barbosa, que me convidou para o PPP, e à professora Vânia, que aceitou a minha participação, me aceitou no grupo. Em relação a essa pesquisa sobre o Avelino Fósculo, em especial, ela só foi possível devido à contribuição de algumas pessoas. Isso porque a maioria dos exemplares dos romances dele são raros e estão, os poucos que restam, em arquivos e em bibliotecas especializados que estavam fechados quando eu comecei a pesquisa, que foi na época da pandemia, tá? Por isso, não posso deixar de agradecer a meu querido ex-professor e orientador José Américo Miranda, que é docente aposentado da Faculdade de Letras da UFMG, que gentilmente mediou o empréstimo dos livros entre mim e a professora Letícia Malardi, também professora da Faculdade de Letras da UFMG. E ele, além disso, ainda digitalizou, porque estava na época da pandemia, a gente não estava podendo sair, ainda digitalizou os exemplares dos livros para me enviar. Também agradeço, é claro, né, a professora Letícia Malardi. E, por último, também, eu agradeço a esta casa, a Academia Mineira de Letras, onde fiz, neste ano, a leitura dos 2 últimos romances que eu precisava para fechar, né, a pesquisa. E é um local em que eu fui muito bem recebida e que me atendeu perfeitamente. Então, a todas essas pessoas e a esta instituição, meu muito obrigada, tá? Começando agora por falar um pouquinho, né, sobre as minhas leituras de Avelino Fósculo. Nessa conferência, eu apresento de forma sintética o resultado de minhas leituras e pesquisas relativas à obra de Avelino Fósculo, dando especial ênfase a seus romances. O objetivo é examinar a sociedade mineira em suas narrativas. Para alcançar esse objetivo, descrevi espaço, tempo e personagens e, em seguida, os relacionei para melhor compreender a estrutura social presente na tessitura dos seus romances. A obra de Avelino Fósculo foi divulgada em seu tempo. Jornalista e editor por prática, Fósculo fundou alguns jornais no interior das Gerais e colaborou em outros, tanto em Minas quanto em São Paulo. Nesses jornais, publicou textos de sua autoria sobre os mais diversos assuntos: política, economia, divulgação científica e seus textos literários. Além disso, em vida publicou em livro muitos de seus romances. Ler, revisitar e compreender a obra de autores como Avelino é necessário para melhor entendimento da gênese da literatura brasileira. Mais do que isso, é um gesto para entendimento das ideias, gostos e tendências que ajudaram a formar gerações no período entre os séculos XIX e XX. Embora autores como Fósculo não figurem no cânone nacional,
A maior parte de sua obra, de traços realistas e naturalistas, é de leitura fluida, prende a atenção do leitor e permite visualizar as ruínas da sociedade escravista e o impacto dessas ruínas na nova sociedade que se formava e se pretendia moderna. Organizei os resultados de minha pesquisa para essa apresentação da seguinte maneira. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre o Avelino e sua obra, porque, infelizmente, ele não é muito conhecido. Depois, eu vou comentar alguns estudiosos que se debruçaram sobre as obras dele. E, por último, a minha leitura e a minha contribuição. O mineiro Antônio Avelino Fóscolo, ele nasceu em 1864, no Sabará, atualmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Órfão bem cedo, ainda na adolescência, ele fugiu da casa do tutor e foi para o antigo Arraial de Congonhas, atualmente a cidade de Nova Lima, aqui também na região metropolitana. Lá ele trabalhou na mina Morro Velho, ao lado de escravizados. Dessa sua vivência nasceu o romance Morro Velho, publicado apenas em 1999, em edição organizada pelos professores José Américo Miranda e Letícia Malarte. Depois de algum tempo, foi embora do antigo Arraial, acompanhando uma trupe de teatro que estava no local. Com esse grupo, viajou para vários lugares, incluindo outros países da América Latina, aprendendo outros idiomas. Ele regressou a Sabará em 1884, onde escreveu e ensinou peças de teatro, bem como adaptou obras de autores estrangeiros engajados na luta social. Tempos depois, começou a colaborar na imprensa mineira, em jornais de Sabará, Paraopeba, Juiz de Fora, entre outras cidades, sendo ele o fundador da imprensa em Sete Lagoas. Em 1888, mudou-se para Tabuleiro Grande, local em que começou a trabalhar com o sogro em uma farmácia. Além dessas atividades, envolveu-se em política, defendendo ideais progressistas para a época. Fundador da cadeira número 7, dessa academia, cujo patrono é Luiz Cassiano, amigo de Fóscolo, faleceu em Belo Horizonte em 1944. Em relação à obra dele, Avelino publicou textos dos mais diversos gêneros literários e não literários. A professora Letícia Malarte, em pesquisa, encontrou informações relativas a romances, contos, peças de teatro, poesia manuscrita, livros sobre plantas e uma obra de caráter enciclopédico, que haviam sido escritos por Fósculos. Em relação à sua obra esparsa, publicada em jornais, a mesma professora registrou 15 contos. Uma outra pesquisadora, Duarte, refere-se a 3 em sua pesquisa. Na minha busca em jornais, especificamente no jornal A Folha Sabarense, cujos números estão disponíveis online no Arquivo Público Mineiro, eu localizei 10, sendo que apenas um destes, Imigrada, consta na relação da professora Malarte, e 3, A Suicida, Jesus de Nazaré e Uma Ladra, foram citados na obra de Duarte. Os contos por mim encontrados tratam, em geral, de narrativas envolvendo desilusões amorosas, adultérios, casamentos motivados por interesse financeiro, nos quais é possível perceber a crítica a algumas instituições sociais, como o casamento por conveniência, a Igreja Católica, a escravidão, os vícios e costumes da sociedade. Localizei também um conto, o Desastre, no Almanaque de Juiz de Fora, e o fragmento de Os Indesejáveis, publicado na revista da Academia Mineira de Letras. Um dos contos mais inovadores do Fóscolo é Jesus de Nazaré. Nesse texto, Cristo é apresentado despido de sua dimensão divina. Consequentemente, o foco é na sua dimensão humana. Ele é descrito como um revolucionário que deixa passar por divino e que permite que o matem, para tentar mudar a humanidade. Além de Jesus, outra personagem que aparece no conto é Madalena, que o ama e a quem ele cede por ser filho do homem. E aí é interessante, e no final desse conto o narrador diz: infelizmente ele não sabia o que o papado iria fazer com a obra dele. Então ele é um crítico muito grande da Igreja
era um crítico muito grande da Igreja Católica, e aí no final do conto ele é como se ele estivesse dizendo todo o sacrifício que ele tinha feito para tentar mudar a humanidade tinha sido em vão. Aí tem um trecho aqui que é muito bonito desse conto, eu vou ler para vocês. Jesus, pela sua parte, estava preocupado. Avançou até a janela, encostou-se ao peitoril e pôs-se a nutrir o pensamento que desde criança se lhe gerara no cérebro. Mas, ocasionalmente, os seus olhos se dirigiam para o norte. Divisou como uma fita vermelha a estrada que conduz a Samaria à Galileia. Todos esses lugares que eram páginas de suas primeiras glórias de mancebo, cenário do seu sonho de profeta, legislador e revolucionário. Conheceu como poderia ser feliz, ele que era tão inteligente, ali em sua aldeia, ao lado de uma mulher que o amasse, que lhe dourasse os dias com a luz da felicidade. E sentiu arrependimento pelo passo que dera, fazendo-se reformador, expondo-se a traições, a vilipêndio e morte. Porém, voltando os olhos instintivamente, divisou o templo, como uma sombra terrífica dominando a Torre Antônia. A seus olhos pinta-se o quadro do fanatismo judaico, o monopólio sacerdotal, o vilipêndio dos homens, e persistiu então na ideia tenaz de morrer embora, inculcando-se profeta e filho de Deus, e estatuir um código que regenerasse a humanidade. Pobre sonhador, mal sabia que, derribando a religião e templo, que eram a alma de sua pátria, criava o papado e a Inquisição, dois abutres ferozes, filhos de um mesmo pai, a ignorância. Além dos contos, localizei no mesmo periódico 6 poemas, quase todos com alguns traços da terceira geração romântica. A Liberdade, Alcoveiro, Castelo no Ar, Crianças, Messalina, Realismo. 6 textos que eu classifico como artigos de opinião: a instrução pública, a mulher e o homem, o batizado, o casamento e o trabalho físico, sendo que 5 já haviam sido citados no trabalho de Duarte. Então, assim, o Foscolo, ele escreveu sobre muita coisa. Então, todos os assuntos que estavam em pauta, né, naquela época, foi objeto de reflexão, de escrita e de publicação dele, tá? Também localizei no mesmo jornal 5 outros textos que considero ensaísticos, em que ele fala sobre música, sobre arte, sobre o suicídio, sobre a profissão de ator. 2 deles também já haviam sido citados em outros trabalhos, tá? Ele também escreveu um manual sobre como cultivar parreiras, porque ele produziu vinho durante um certo período da vida dele. E eu achei um texto muito interessante dele, que é de caráter memorialístico, publicado na Gazeta de Paropeba. Chama-se Reminiscência. Neste último, ele registra suas impressões sobre uma figura popular em decadência nas antigas cidades mineiras daquela época, os improvisadores. A atenção de seu texto é voltada a um festeiro da antiga Congonhas de Sabará, Nova Lima, que perdeu um braço em uma festa do Divino devido a um acidente com um foguete. Esse personagem reaparecerá no seu romance Morro Velho, publicado após sua morte. Então, nesse romance Morro Velho, tem algumas, vamos dizer assim, reminiscências de fatos da vida dele, né? Como o trabalho dele na mina. É registrado também, né, um acidente grave que ocorreu na mina de Morro Velho e matou várias pessoas. E algumas figuras populares vão reaparecer, né, ficcionalizadas nesse romance. De sua obra publicada em livro, conhecemos apenas os romances e algumas peças de teatro. A professora Malardi lista 6 peças, sendo 5 inéditas e uma publicada. Uma dessas peças inéditas, Jesus Cristo, seria uma comédia de crítica social em que Jesus é visto como anarquista. Ela não chegou a ver nem ler essa peça. Foi o Nestor Foscolo, um descendente dele, que comentou sobre ele ter escrito essa peça para ela. Embora essa peça não tenha sido localizada, nem se saiba a data dela, posso aventar a possibilidade de o conto Jesus de Nazaré, por ser menor, ser talvez a primeira versão desse texto dramático. Agora, a peça, o Nestor contou para ela que seria uma comédia. Já o conto, ele é extremamente poético, ele não caminha para esse lado, tá?
Em relação aos romances, né, a professora listou 11 romances escritos por Avelino. Desses, 6 haviam sido publicados até então. Morro Velho, como eu falei, foi publicado no final, né, do século XX, 12 anos depois da pesquisa dela. No Circo, havia saído apenas em periódico, em 1913 e 14, no jornal anarquista A Lanterna, de São Paulo. Mas agora, em 2018, ele foi publicado pela editora Entre Mares e tem, então, exemplares disponíveis, tá? O outro romance, Os Indesejáveis, ele teve, né, trechos publicados no 3º número da revista aqui da Academia, e os outros 2 restantes, A Vida e Latifúndios, há apenas referências dele. Não se encontrou nem manuscritos, nem publicação deles. Como se percebe, a intensa foi a atividade literária e jornalística de Avelino Fósculo, mas a maior parte de sua produção está espalhada em jornais e as que foram publicadas em livro não tiveram reedição nesse formato, exceto A Capital. Dos textos esparsos, Regina Duarte publica 6 como apêndice de seu livro sobre a trajetória de Avelino, que são A Mulher, Coisas da Arte, A Vida, Ave Maria, o Congresso Federal e A Nova Era. Em relação aos estudiosos, né, que pesquisaram a obra do Avelino, não são muitas pessoas. Eu comecei a pesquisa, né, consultando o catálogo de teses e dissertações da CAPES, que faz a busca por título e por resumo, ou seja, só vai aparecer se a obra, né, for o tema principal, objeto principal de pesquisa, né? E está registrado lá só as obras publicadas a partir de 2013. Eu localizei apenas 3 trabalhos relativos à obra de Avelino, 2 sobre o romance A Capital e 1 sobre Morro Velho. Sobre A Capital, é de Luciana Nascimento, A Cidade de Papel, um estudo de A Capital. E tem também do Morro Velho, um estudo de José Alexandre Silva. E do teatro dele é um estudo de Renato Mendes de Azevedo Silva. Procurem mais 5 plataformas de pesquisa, usando como termo de busca o nome do autor, o resultado também foi pouco produtivo. Foram retomados trabalhos no repositório da UFMG, a busca retomou 28 trabalhos, mas é interessante que no repositório a busca não é só em título e resumo, é no corpo do texto. Então, nesses trabalhos, a obra dele tinha sido apenas citada, não era o objeto, né, o tema de pesquisa. No Google Acadêmico, a busca também retomou resultados. Então, o Avelino ele aparece em alguns artigos, ele é citado em alguns artigos e livros sobre anarquismo, Belo Horizonte, imprensa e movimento operário. Localizei também 3 artigos referentes ao romance A Capital, publicados em 99, 2014 e 2020. Um sobre os vulcões, de 85, e outro sobre Morro Velho, em 2013. Além disso, consta lá os 2 livros, né, sobre ele, que Hoje Tem Espetáculo, que é da professora Malardes, e A Imagem Rebelde, que é de Regina Duarte. E ele também aparece no verbete do Dicionário Biobibliográfico de Escritores Mineiros, organizado pela professora Constância, aqui da FALE, UFMG. Esses dados relacionados à não reedição de suas obras que vieram a lume mostram o esquecimento dos textos literários desse escritor na história da literatura brasileira, fato já apontado por pesquisadores anteriores. A professora Malarde, por exemplo, lista 16 especialistas que, de alguma maneira, o citam em suas obras, sendo que, na maioria das vezes, de forma incompleta e ou incorreta. Nessa lista, ela não inclui o texto do Eduardo Frieiro, né, que foi membro dessa casa, o romancista Avelino Fósculo, por considerá-lo mais completo e prefere comentá-lo à parte, tá? Eu penso que a localização, a coleta, a organização e a publicação de seus textos avulsos e a reedição de seus romances a tempos com edições esgotadas sejam passos necessários para possibilitar a sua releitura e, consequentemente, para manter o interesse pelas obras desse autor tão importante na virada, né, do século XX, 19 e 20. Eu vou comentar, então, um pouco sobre os romances do Avelino, né?
que é o objetivo da minha pesquisa. O primeiro romance dele publicado foi um romance em parceria com seu amigo Luiz Cassiano Júnior, que é o romance A Mulher, publicado em 1890. Como ele é um romance escrito em parceria e a maior parte da história se passa no Rio de Janeiro, apenas um capítulo ocorre em Barbacena, eu não vou comentar porque o foco aqui é a sociedade mineira. Então, não vou comentar, tá? Em relação, sobre esse romance. Em seguida, foram publicados O Caboclo, em 1902, e o romance mais conhecido dele, A Capital, em 1903. O que liga esses dois romances não é apenas a publicação seguida, mas o enredo. Neles é contada a história da bela e infeliz Lená. Em O Caboclo é narrada sua vida na fazenda, na segunda metade do século XIX, nos arredores da antiga Sabará, onde vivia com o pai, a mãe, a irmã, 2 tios, seus primos João, o caboclo e bastardo, e Cunha, o administrador da fazenda, além de outros personagens típicos de uma área rural da época, agregados, arrendadores, trabalhadores rurais e escravizados. Essa sociedade estava estruturada em 2 classes opostas, a dos grandes proprietários de terras, no caso representado por Lima, pai de Lená, e a classe dos escravizados e de outros deserdados de toda sorte, que, embora fossem estes últimos livres, viviam em condições hoje consideradas análogas à escravidão. Lima, típico fazendeiro ocioso, representava a lei. Era o juiz que decidia a vida dos que moravam em suas terras, sendo livres ou não. É o que se percebe no caso do espancamento de Chique e de sua filha pelo marido. Então, tinha um casal que morava nas terras deles, não eram escravizados, e eles tiveram uma briga, e a esposa, junto com a filha, foi até ele, como se ele fosse o juiz, para entrar e fazer a mediação em relação ao problema dela com o marido dela. E aí tem um trechinho aqui dela conversando com ele. Seu coronel, dá licença, sobe, Chica. Ela obedeceu. O marido, Zé Brás, e ela pagavam ao Lima 200 mil réis pelo arrendamento de 2 alqueires de terra, que eles cultivavam, dando-lhes para a subsistência. Ela vinha ensanguentada, contusões profundas na cabeça, nas espáduas, nos braços, e a rapariga muito maltratada também. Quer então que o mande prender? Interrogou o coronel. Isso não, protestou ela, sacudindo a cabeça redonda de lua cheia com a bonomia de uma natureza fleumática. Por quê? Queria somente que lhe desse conselhos. Para abandonar Virgínia, a viciosa, não é verdade? Não queria tanto. Desejava somente não ser espancada, que ele trabalhasse como dantes, que Virgínia não fosse muito exigente para pagarem as dívidas atrasadas, encarrilharem a vida, não sofrerem miséria, um suplício tão agro, para isso tão somente procurara o Lima. Virgínia, pivô da briga entre Zé Brás e sua esposa Chica, era uma adolescente molestada sexualmente desde a infância por João Curvo, com quem ela morava, e sua mãe. Prostituíra-se desde os 10 anos de idade, motivada pela fome e instruída pela mãe. Culpabilizada por todos, apesar de ser vítima, crescia isolada, visto que até mesmo as mães escravizadas proibiam seus filhos de brincarem com ela. Em relação aos escravizados, também horrível era a situação, pois estavam sujeitos a todo tipo de castigo, como Pedro, que foi condenado a dormir em um local de tortura chamado Campanha, por ter reclamado durante o dia de dores e ter ficado na retaguarda nos trabalhos. Aí tem uma cena, o Cunha, que é o administrador, que fala para o coronel que vai deixá-lo, né, de castigo. E aí o coronel quer conversar com Pedro para saber o que ocorreu. Aí tem esse diálogo aqui. Como diabo o negro velho não tem vergonha de receber castigo? Aí ele tenta transcrever conforme era o dialeto dos negros à época. Negro tá horrente, senhor. Já sei de cor essa cantilena. O que é que tens? Sei rá, cambeza, brazo, tudo tá roendo. E por que resmungavas tanto no eito quando o feitor te repreendia?
negro estava conversando com Zé mesmo, queçando. Pois sim, vais dormir no campanha, tornou o fazendeiro. Entre essas duas classes havia uma informação composta por brancos livres, sobretudo profissionais e liberais. Em o caboclo é representado por Meira, médico de origem humilde que com muito esforço conseguiu concluir os estudos, e Cunha, o administrador da fazenda, primo distante e apaixonado por Lená, ambicioso e que estava disposto a tudo para recuperar a fortuna que sua família já tivera. Educado no Caraça, o Cunha conhecia um pouco de latim e francês, mas devido a dificuldades financeiras, interrompeu os estudos e empregou-se como secretário do Lima e professor dos meninos, as filhas do fazendeiro e João, o bastardo. Não satisfeito com a vida de mestre, tornou-se administrador da fazenda, desempenhando sua função com retidão e disciplina. Embora todos soubessem de sua paixão por Lená, Lima e sua esposa fingiam ignorar o fato, pois queriam que o casamento de Lená não fosse com um subalterno. Meira, um médico que tratou de Lená, havia se mudado para Sabará após a morte dos pais e 2 meses antes de Lená adoecer. Em Sabará, adquirira clínica, prejudicando aos charlatães a um colega velho carranca, único profissional da localidade. Por um desses acasos de fortuna, o portador que veio em busca do médico não encontrou o outro. E agora, na fazenda, sua natureza desalentada de prazeres, chagada de penas, fantasiava ainda um sonho belo naquele silêncio de antecâmara de enfermo. Então, foi quando ele foi tratar Lená, que a partir disso ele começou a ter contato com a família do Lima, e ele e Lená acabaram noivos, tá? Com o passar do tempo, acabou apaixonando-se por Lená e sendo correspondido. João, que também amava a prima, mordido de ciúmes, pensava em uma maneira de se livrar do rival. E, em uma caçada, quase consegue. Então, eles tinham saído para caçar, o Meira, o João e o Lima. E aí, o João ficou um pouco mais acima no terreno, e o Meira embaixo. E o Lima saiu com o Cunha com o cachorro para acuar o animal. Aí o João, fingindo atirar no animal, ele quase de propósito acerta o Meira. O que evitou o crime foi que quando o Meira atirou, a pressão da arma fez com que ele arredasse um pouco a cabeça, e aí a bala não pegou na cabeça dele, tá? Essa cena lembra do conto O Desastre, publicado em 1899 no Almanaque de Juiz de Fora. Nesse texto, o fazendeiro Costa assassina Soares, seu primo e administrador de sua fazenda, por ciúmes dele com Rosinha, esposa do fazendeiro. Ele inventou a caçada com o intuito de assassiná-lo disfarçadamente, já que desconfiava que a esposa e o primo tivessem um caso. Então, assim, é uma cena que é retrabalhada posteriormente no romance dele, tá? Da mesma maneira, João tenta matar um médico, mas erra por quase nada o tiro. Entretanto, João não desiste de Lená nem de tirar o rival da vida desta. À véspera do dia de Reis, Lená precisava de flores para redecorar o presépio. Solicita a João que as busque, mas depois mudou de ideia e preferiu ela mesma escolher as mais bonitas na mata. Acabou se encontrando com João, que, aproveitando-se da oportunidade, a estuprou. Não satisfeita, chantageia para que se entregue a ele outras vezes, ameaçando contar ao médico o que ele acaba fazendo. Ao saber da verdade, Meira se suicida. Para abafar o escândalo, Lima propôs a Cunha o casamento com Lená, o que ele aceita, muito interessado na fortuna da família, e solicitou que ele o ajudasse a punir João, castrando. Lima concorda e eles executam um plano, deixando João amarrado na gruta para morrer aos poucos. Ele teria morrido se não fosse por Joana, a escrava sua mãe, que o salva. Ele vai embora para sempre daquele lugar, com medo de que o vejam e terminem de matá-lo. Como podem ver, o fazendeiro, ele era, o juiz e o executor naquelas terras, e a violência, ela graçava naquela sociedade, tá? A história de Lená, ela vai continuar em A Capital, que foi publicado em 1903. Nele é narrada a vida de Lená, seu marido Cunha e irmão dele, Sérgio, em Belo Horizonte.
Trata-se do romance mais conhecido de Fóscolo. A narrativa é motivada por um fato histórico, a construção da nova capital, BH, no então Arraial Curral del Rei, que fazia parte da comarca de Sabará, da qual foi desmembrado para ser a nova sede administrativa do estado. O título leva o nome do cenário onde praticamente se desenrola toda a história, espaço que determina o destino dos personagens. Na verdade, não se trata apenas de mudança de capital, é um novo contexto social, político e econômico. Belo Horizonte, inaugurada em 1897, após a abolição da escravatura e a proclamação da República. Se, por um lado, a abolição não mudou muito a realidade econômica dos ex-escravizados, como se percebe na descrição do contraste entre a então luxuosa e moderna estação de trem de General Carneiro e os casebres abaixo da referida estação, por outro, possibilitou a disponibilização da mão de obra para o comércio e a tímida indústria nascente. Então, a primeira cena que abre a capital é o Cunha, Lená e Sérgio voltando do Rio no trem. E aí, chegando, a primeira parada era na estação de General Carneiro, que era super moderna para a época, muito luxuosa. E o narrador chama atenção para o contraste entre o luxo dela e a miséria aos arredores da estação. Assim, trata-se de uma sociedade em fase de mudança. Ao lado ainda dos antigos latifundiários, como Lima, que ainda aparece na narrativa, surgiram outros personagens de outros países em novas atividades, como especulador imobiliário, construtor, funcionário público, profissional liberal, e os estrangeiros de vários lugares sobressaindo seu italiano. Nesse contexto, também permanece a figura do alpinista social, agora materializada em Sérgio, irmão de Cunha. O dinheiro do latifúndio, no caso de Lima, é que permitiu Sérgio galgar a hierarquia social. No decorrer da narrativa, Lená apaixona-se por ele que, por conveniência e cálculo, casa-se com Rosinha, irmã dela. Mas antes de se casar com Rosinha, convenceu Lená a pedir ao pai muito dinheiro para que ele investisse em negócios imobiliários na nova capital. É então a nova capital e a reação desses personagens a esse novo espaço que determinou o destino da maioria deles. Aqueles que eram aversos ao progresso e, consequentemente, à mudança da capital, foram os perdedores. O grupo a favor do progresso, Lená, Rosinha e Sérgio, saiu vencedor, menos Lená, cuja trajetória foi definida pelo excessivo sentimentalismo e pelo anterior estupro. Ela é o estereótipo da esposa adúltera, mesmo em pensamento do romance naturalista, embora nunca tenha conseguido materializar a traição. O fato de ter pensado nisso sela seu destino triste, assim como o de Esther, a adúltera mulher do italiano empreiteiro. Isso porque, apesar das mudanças políticas e econômicas, a sociedade permanecia patriarcal. Nessa sociedade, o ônus do estupro recaía sobre a mulher, selava seu destino, igualando, neste caso, brancas, ricas e pobres marginalizadas, como Lená e Virgínia. Tá? O Mestiço, publicado em 1903, é um romance naturalista em que a personalidade e as ações dos personagens são determinados pelo meio e pela raça. Embora haja uma crítica à escravidão, e é uma crítica muito forte, é notável hoje, a partir do olhar atual, o preconceito que permeia a narrativa, pois a maior parte das características negativas das personagens mestiças é atribuída à herança africana. Em relação às características negativas das demais personagens, são causadas, sobretudo, pela ambição. As ações ocorrem após a lei do ventre livre e antes da abolição, tendo como principal cenário uma fazenda no interior de Minas, herdada por Rocha, um português que nela vivia com a maior parte das personagens que compõem o núcleo narrativo. Juca, seu filho, Clementina, escravizada e sua amante, odiada por Juca, Roberto, feitor, e Sabina, sua filha, Lemos, ex-professor do Juca e agregado, Floriano, homem livre e mestiço, escravos pertencentes ao fazendeiro, outros habitantes da região. Neste último grupo, destacam-se
a tia Basília, que era uma negra centenária, que era considerada feiticeira, o pai José, e a Vitória, uma louca que havia sido prostituta de luxo no Arraial. Então, nessa sociedade foscoliana, esses marginalizados, loucos, vítimas de crimes, eles estão sempre permeando todos os romances dele. A história se passa à mesma época de O Caboclo, visto que o Meira, médico que foi noivo e paixão de Lená, aparece também nessa história clinicando. É ele que atende Rocha quando ele fica doente. Então, aqui eu tenho um personagem, o Meira também vai aparecer em 2 histórias, em A Capital e o Mestiço. O romance privilegia a vida de Floriano, mestiço criado como escravo na fazenda do Rocha, mas ele não era. Então, Rocha, que astutamente o criou, né, como se ele fosse escravizado, mas ele era livre, o Floriano. Desconhecendo sua origem, só no final descobre que era filho enjeitado de Vitória e do escravo Saldanha, por quem ela foi violada. O seu sonho era ser livre e viver com a Sabina, filha do perverso feitor Roberto, que o odiava. O Roberto não queria que a Sabina ficasse com ele, porque ele queria que ela se casasse com uma pessoa de condição social mais alta, tá? Sabina tinha 25 anos e era desejada pelo coronel Rocha. Entretanto, Sabina passou a repelir Floriano e, com a morte do coronel, Juca levou Sabina para a Casa Grande e fez dela a sua amante. Clementina se une a Floriano para se vingar de Juca. Juntos, eles queimam a Casa Grande, matando dessa maneira Sabina e Juca, e livres vão embora para Sabará. Ninguém descobre o crime, porque ficou como se fosse um acidente. Mas eles é que incendiaram a fazenda. Porque a Clementina, que era amante do Rocha e detestada pelo filho dele, que tinha medo do pai, deixar alguma coisa para ela no testamento, quando o Rocha morre e o Juca, né, se torna senhor da fazenda, ele a coloca na senzala e passa a mandar espancá-la, a colocar os piores serviços para ela. Então, ela, com raiva, se une a Floriano, porque ele tinha tomado, né, a paixão da vida dele, e eles juntos acabam queimando a fazenda, tá? Como é perceptível, uma sociedade ancorada em 2 classes, a dos fazendeiros e a dos escravizados, com uma inexpressiva classe de homens livres, formada tanto por brancos quanto por mestiços. Nessa pequena classe, insere-se Lemos, ex-professor de Juca e agregado à fazenda. Ele é uma voz dissonante que critica a escravidão, os meios predadores de produção que destruiu o meio ambiente. E aqui tem uma descrição aqui do narrador sobre Lemos. Tinha ideias largas sobre a organização social, desejava ampla liberdade, sobretudo a legitimidade das ligações amorosas. Não expendia teorias nem sistemas, sonhava isto, vagamente com a realização de um paraíso na terra, e apenas aos íntimos elevava o véu, deixando antever as visões futuras. Agora, no Circo e Jubileu também são 2 romances que contam a saga de uma mesma personagem. É contada a história de Francisco das Chagas de Aquino. Em Um Circo, ele é narrado em primeira pessoa. Francisco conta a história de sua vida desde a infância na Mineira Ouro Preto até quando abandona a trupe de teatro por ter ficado rico com a herança de seu avô materno, o português Chagas. Atribuindo a sua covardia, a sua fraqueza de caráter, à péssima educação que teve na infância, um pai que odiava e o maltratava por parecer-se fisicamente com seu avô materno, e uma mãe que, embora o amasse fortemente, não tinha coragem de encarar o marido para ofender o filho. Lembra muito a ideia de um poeta inglês, um poema Meu Coração Salta, de 1882, de que a criança é o pai do homem. E essa ideia é divulgada aqui pelo Machado de Assis no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí o Chagas vai dizer sobre ele mesmo: o homem, pensei comigo em muitos transes agonizados da vida, em que devia ser forte, mas que atravessar abatido é filho da criança, tá? O enredo se desenvolve em Ouro Preto, Rio de Janeiro e algumas cidades do interior de Minas, incluindo Sabará.
No Rio de Janeiro, para onde for após a morte da mãe, Francisco trabalha no comércio. Nessa parte são narradas cenas divertidas do ingênuo rapaz no mundo comercial, dominado por portugueses. Nessa cidade, ele conhece Silvia, uma atriz casada por quem se apaixona. Após a morte do marido dela, que era seu amigo, ele se junta à trupe de teatro e se casa com Silvia. Após a morte do filho, Silvia foge com o amante, deixando o Francisco sozinho, pensando em o que fazer da vida, já que ela era a principal atração da trupe. Nesse meio tempo, ele recebe a carta informando a morte do avô e que ele era o único herdeiro. Aí ele decide voltar para Ouro Preto. Nesse romance, um novo tipo de pessoa aparece na classe intermediária que se formava na sociedade brasileira, a dos artistas, pulando de cidade em cidade, não submetidos a muita convenção da época, alternavam períodos de abastança e de muita pobreza. Em O Jubileu, romance social, esse romance ele dá continuidade à história de Chagas. O enredo se desenrola quase todo no Jubileu de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. O interesse de Chagas pelo Jubileu não era religioso, mas artístico. Ele queria conhecer a obra de Aleijadinho. A caminho da festa, ele encontrou-se ao acaso com Júlio Sena e sua esposa Laura, que também iam ao santuário. E nessa viagem, quando estavam em um trem, encontraram-se com Carmen, prima e ex-namorada de Júlio, o pai dela, o velho Sena. Em Congonhas, as duas mulheres e Chagas foram ao santuário, enquanto Júlio se deixou levar pela jogatina. E Chagas, ele se interessou bastante por Carmen, só que ele não podia, ficar com ela, porque, embora Silvia tivesse o abandonado, eles ainda eram legalmente casados. Então, ele tinha esse entrave para poder ficar com Carmen. A multidão de miseráveis, doentes, comerciantes, prostitutas e jogadores impactou Chagas negativamente. Ele percebia a romaria como causa daqueles problemas sociais e o capital como causa da romaria, visto que era o comércio que movimentava o jubileu, não necessariamente a fé. Lá ele encontrou Silvia dançando nua sobre uma mesa, que depois foi assassinada por Júlio durante um jogo em que ele trapaceava e ela o confrontou. Na fuga, ele acabou morrendo por já ter a saúde debilitada, era tísico. Laura conseguiu que seu corpo fosse enterrado na igreja, mas como corria o boato de que ele havia se suicidado, o padre não gostou e incitou a multidão a retirar o cadáver, que foi julgado pelas ruas. Posteriormente foi enterrado em cemitério público. Antes de Silvia morrer, Chagas tentou socorrê-la e ajudá-la, mas em vão. Sena, Carmen e Laura foram embora. Chagas também foi após enterrar Silvia. Na sociedade representada nessa obra, a fé é um produto como qualquer outro. Esse romance é uma dura crítica ao mercado religioso, entendido no livro como um espaço em que se mercantiliza fé, outros produtos e vícios humanos. Apesar de sua decepção com o jubileu, Chagas partiu com a ideia, aqui eu abro aspas, de adquirir extensos terrenos, constituir com os deserdados e revoltados uma colônia, a célula inicial das comunas. Fecho aspas aqui. Um outro romance também chamado de romance social do Avelino em Vulcões, é narrada a história de um triângulo amoroso entre Clara, Brita e Carmen, tendo como pano de fundo questões sociais e políticas. A história se passa entre Minas e Rio, entre o meio rural e urbano. Brito, bacharel e candidato a uma vaga no Congresso, perde a eleição devido a falcatruas do governo. Aconselhado pelo pai a se casar, pensou logo em Carmen, por quem estava apaixonado, mas seu pai não concordou com o casamento, por ela ser pobre. Sugeriu que ele se casasse com a filha de Bastos, senador e conselheiro. Clara, a filha do senador, e Carmen eram amigas e alguns desconfiavam que esta fosse filha natural de Bastos. Brito casou-se com Clara, mesmo contra a vontade do pai dela. Para evitar que o genro arruinasse sua fortuna, Bastos voltou para Minas, o que aproximou novamente Brito de Carmen. Os dois se envolveram em um caso amoroso. Carmen ficou grávida e, para evitar o escândalo, casou-se com Chico Silva, um fazendeiro e antigo pretendente. Mesmo assim, ela manteve o caso conjugal com Brito. Chico desconfiava do caso e, em um dia de discussão, Carmen acabou confessando.
Ele abandonou, Brito não assumiu, né, o caso e tentou convencer a Carmen a voltar para o esposo. Clara, não aguentando mais a traição do marido e viciada em cocaína, matou a rival. É muita violência, gente. Clara não foi presa devido à influência do pai dela, que era um senador muito rico, mas desquitou-se de Brito, que voltou a morar com o pai, que havia conseguido um emprego público. Brito havia pensado em se aproximar dos operários que lutavam por melhores condições de trabalho, para advogar por eles. Mas seu pai não concordou, argumentou que eles não o aceitariam e sugeriu que ele se aproximasse das ligas católica, contra a imoralidade, etc., e se tornasse advogado de uma delas. O Samuel, o tio da Clara, ele é uma voz dissonante nesse romance também. Ele culpava o capitalismo pelas desgraças na família e defendia o amor livre, o casamento sem ser por conveniência e o direito de os cônjuges, sobretudo as mulheres, se separarem quando quisessem. Pela sua voz, ideias e autores anarquistas e comunistas aparecem na narrativa. O romance termina com greves e agitações sociais dos operários na cidade. E aí eu vou abrir aspas aqui. O operariado, ultimamente, representava uma força, agitando-se por toda parte, agremiando-se, trovejando nas greves e nos círculos sindicalistas. Sairia vitorioso como na Rússia? Tombaria por desconhecer a própria força? Fecho aspas. Nesse romance já é possível perceber a nova classe social, a dos operários. E o último romance, eu coloquei aqui na ordem que eles foram publicados, é Morro Velho, né, publicado em edição póstuma de 99, mas a professora Letícia Malard, por exemplo, acha que ele foi escrito na década de 1930, por aí. Ele é classificado como romance documento, ele centra sua atenção na mina que dá título à obra e que se localizava no antigo Arraial de Congonhas, hoje cidade de Nova Lima, e parece-me que a mina funcionou até pouquíssimo tempo atrás, tá? Uma das minas mais antigas. E bem como no cotidiano dos moradores dessa localidade. A história se passa no período anterior à proclamação da República e à abolição, o que se infere devido à referência no texto ao imperador, à presença, né, dos escravizados trabalhando na mina. A intriga que se desenvolve em torno da mina de Morro Velho e do arraial em que ela se situa é contada em primeira pessoa e começa com a fuga do narrador, personagem, então com 14 anos, da casa de seus tutores, em Sabará, para Congonhas. Esse narrador, ele não tem nome, tá? Onde residia uma ex-escrava de sua família, Matilde, que muito estimava. Ao chegar a Congonhas, o narrador é acolhido na casa de Matilde, a partir daí entra em contato com os demais sujeitos que compõem a trama e que podem ser divididos em dois grandes grupos. Tem um grupo, né, o Círculo de Matilde, que é Dona Candinha e sua família, os moradores da pensão, o mestre Diniz, que é o farmacêutico do Arraial, e o português Moraes, que é um comerciante dono do barateiro, e outros moradores do Arraial. E tem um outro grupo, que é o dos ingleses, né, que eram os administradores da mina, e tinha os saltimbancos, que era uma trupe de teatro que estava no local. Todos esses personagens estão, de alguma maneira, relacionados à mina, na qual também trabalhavam escravos, libertos, chineses e outros trabalhadores livres. Na trama, o capital, motivo da exploração dos trabalhadores, materializa-se no funcionamento da mina dos ingleses. Estes se aproveitavam dos operários até o ponto de tirar-lhes a vida, uma vez que o acidente que provocou a morte dos trabalhadores foi, na trama, indiretamente provocado pelos chefes britânicos, que, informados pelo administrador da mina em Congonhas do risco de desabamento, recusaram-se a suspender a atividade mineradora. E aí é interessante que porque a mina teve diversos acidentes no decorrer da história da mina aqui de Morro Velho. Ele não fala qual deles, mas comparando a descrição do romance com alguns trabalhos da área de história que falam sobre os acidentes da mina, é muito possível que seja o segundo acidente, que o primeiro foi um incêndio e o segundo é quando desaba o salão principal da mina, soterrando vários e vários trabalhadores, tá?
De cunho social, o romance apresenta, contudo, trechos humorísticos que dão leveza à leitura. Mestre Diniz, como lemos em O Mestiço e Samuel em Vulcões, é a voz dissonante, que condena o comércio e o lucro a qualquer custo. Eu abro aspas aqui, é um diálogo dele com o narrador. Então, nós somos irracionais, mestre? Interroguei eu. Sem dúvida, nós nos destruímos por meio das guerras, das conquistas, dos assassinatos, criamos a escravidão. Tudo isso em desacordo com a razão. Matamos pelo simples prazer de matar, enquanto os outros animais só o fazem em obediência à conservação da espécie. Fecho aspas. Não há presença de grandes latifundiários ou fazendeiros na trama, pois essa se desenrola em uma região citadina, entre aspas, o Arraial, em torno de uma mina que movimenta o comércio local. A estrutura social na narrativa é dividida na classe dos escravizados, já tem a presença dos trabalhadores livres da mina, a dos comerciantes, farmacêuticos, delegados e similares, além, é claro, dos artistas. Então, agora, para finalizar, em relação à minha leitura desses romances, que as histórias narradas ocorrem entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Embora nas narrativas não haja datas, é possível inferir esse período pelos eventos, personagens e locais descritos. O cenário, em sua maior parte, é Minas Gerais, com poucas incursões ao Rio de Janeiro, o que se vê no Circo e em Vulcões. Em Minas, os locais preferidos são as cidades do interior, sendo em Sabará e no seu entorno que se desenvolve a maioria das ações de 5 romances: Morro Velho, No Circo, Caboclo, O Mestiço e Vulcões. A velha cidade, em decadência, sente o golpe fatal com a inauguração da nova capital, Belo Horizonte, seu antigo Arraial Curral del Rei. Mas não é apenas a cidade que decai. Trata-se da decadência de toda uma época e de todo um modo de produção, a sociedade monárquica escravocrata. Nas histórias ambientadas no período escravista, impera a fazenda com suas senzalas, roças, represas, matas e rios. Os escravizados e os fazendeiros são a base e o topo da pirâmide social. Trafegam por esse meio alguns personagens livres e outros libertos, como trabalhadores rurais, comerciantes, profissionais liberais e artistas. Junto a estes, há um grupo de marginalizados, composto por loucos, mendigos, prostitutas e desclassificados de toda sorte. Era uma sociedade que a maior parte dos personagens eram movidos pela ambição em um sistema em que os maiores bens eram a terra e os escravizados. Os fazendeiros, em geral, ou eram descendentes de latifundiários, ou conseguiram fortuna pelo casamento, ou através do dinheiro aquinhonhado no comércio. O casamento, na maior parte das vezes, movido por interesse financeiro, por um dos lados, foi uma das instituições mais duramente criticadas nos romances ambientados nesse período, assim como a moral baseada nas aparências. A Igreja Católica foi outra instituição duramente criticada na obra foscoliana, sobretudo em O Jubileu. É importante frisar que a crítica não era a Cristo ou ao cristianismo em si, mas ao catolicismo. A justiça, embora apareça, quando eu falo a justiça pública, embora apareça algumas vezes na esfera pública, como na figura do delegado e do advogado em Morro Velho, e no processo em que Clara fora julgada pelo assassinato de Carmen em Os Vulcões, era, na maioria das vezes, executada pelos fazendeiros, como é perceptível em O Caboclo e em O Mestiço, em que Rocha manda açoitar um homem livre que estava caçando em sua terra sem temer o processo legal. Apesar de ser uma sociedade escravocrata e rural, estava presente o capital inglês, representado pelos donos e administradores da mina Morro Velho. O progresso e a mudança do modo de produção aparecem na nova capital de Minas, Belo Horizonte. Nesse novo meio, a figura do latifundiário perde importância e surge a do especulador, a do industrial, a do engenheiro e a dos imigrantes de diversas nacionalidades. Ainda não está estabelecida nova estrutura social, mas, como já afirmado, surge um novo ator, o operariado.
Embora na maioria dos romances de Fóscolo ambientados em qualquer contexto haja sempre uma voz dissonante que critica o sistema e, consequentemente, a sociedade, essa voz ou é da classe do topo da pirâmide social, como o caso de Samuel, ou intermediária, como Lemes e Mestre Diniz, por exemplo. Não se percebe nessa sociedade um movimento de conscientização, quer seja dos escravizados, quer seja dos primeiros empregados e operários, como os da Minas de Morro Velho. Embora em alguns romances, como Vulcões e O Jubileu, há algum movimento ou intenção de mudar algo da realidade, não é possível inferir que seja um movimento que nascera das classes excluídas. Mas, apesar das mudanças do sistema político e do sistema de produção, a condição da mulher não muda. A sociedade, mesmo na progressista Belo Horizonte, é patriarcal e à mulher é atribuído o ônus das mazelas do adultério, dos vícios, da promiscuidade, enquanto o homem, excetuando-se Chagas, pratica todos esses atos e sai incólume. Isso demonstra que as ruínas da antiga sociedade ainda interferem na edificação da sociedade progressista e igualitária, como sonhada por Chagas e outros personagens mais críticos e contestadores. Muito obrigada, gente. Pode ir. Nós temos um tempo para perguntas, sugestões. Eu vou fazer um comentário, vou aproveitar. Eu acho que e aí, perguntando o que você acha, né, da relação do Avelino Fóscolo com o que costuma ser chamado de romance proletário, né? A gente tem coisas, né? Patrícia Galvão tem um romance assim, depois vem uma sequência, né, que chega até o Luiz Rufato, né, o Jorge brasileiro. E é curioso, porque esses livros do Avelino Fóscolo não circularam, né, como você mostrou, né? O Morro Velho é muito isso, né? Um romance do mundo do trabalho, né? Isso, exatamente. Que é uma coisa que costuma ser rara em literatura, né? A literatura em que as personagens saem para trabalhar, que está em volta dessa coisa que faz parte da vida comum de todo mundo, mas que parece que, por ser tão vulgar, né, não é assunto de literatura. O que você acha? O que eu acho interessante em alguns romances do Fóscolo, por exemplo, em Vulcões, a gente vê, né, a questão do operariado, das greves, da organização. Mas o que não aparece muito na obra dele é esse operário com voz como sujeito, como, vamos dizer assim, como protagonista. Então, ele não aparece como protagonista. Então, ele vai aparecer, embora o narrador, né, de Morro Velho, ele é protagonista, mas ele fica muito pouco tempo na mina. Depois, ele vai, né, acompanhar a trupe, e ele fica um curto período na mina. Então, eu penso que seria só esse narrador, esse personagem, que foi um operário um período muito curto de tempo, e depois ele abandona, sobretudo após o acidente da mina. Então, eu penso que eles vão aparecer, mas muito como coadjuvantes, como assim nas laterais do romance, nas margens da história. Então, acho que faltou assim dar voz a um desses novos operários, a um desses novos atores. Embora, assim, no caso, Floriano, que viveu como escravizado, mas não era, ele tem... A narrativa gira muito em torno do Floriano, mas ele é muito determinado por questões de raça. Então, ele tem pouca, vamos dizer assim, pouca chance de agir muito na narrativa, de fazer uma organização, alguma coisa assim. Mas eu penso assim, que esses romances, né, vamos dizer, romances proletários, eles só foram possíveis após autores como Avelino abrirem caminho para, pelo menos, que essas pessoas aparecessem nas margens da narrativa, né? E ele começou a abrir caminho em relação a isso. Tá bom.
vai te dar o... Uma curiosidade, se você puder esclarecer um pouco, é em relação a essa adesão do Avelino ao anarquismo, né? Como é que se dá essa adesão? Se você tem um pouco de noção da trajetória dele, como é que ele se apropria do anarquismo? Porque alguns romances são marcados claramente pelas ideias anarquistas, né? Ah, sim, olha, o Avelino, ele era um grande divulgador das ideias anarquistas e ele tem vários, e sobretudo o teatro dele eu não li. O teatro dele, ele é muito mais marcado pelas ideias anarquistas do que os romances e ele militava muito na imprensa para divulgar essas ideias. Agora, é interessante que eu, pelo menos, não localizei registro, vamos dizer assim, de ele participando assim, desses movimentos, vamos pensar assim, de greves, etc. Até porque ele trabalhou, ele também foi ator de teatro, né? Ele foi ator. Morro Velho tem alguns traços biográficos, porque o Avelino fugiu da casa do tutor dele, foi para Nova Lima, trabalhou na mina um tempo, ele foi ator de teatro, correu, né, vários países e depois ele voltou para Sabará e atuou na imprensa e depois que ele se casou, ele começou a trabalhar como farmacêutico, com o sogro dele. Então, talvez a trajetória da vida dele não tendo continuado, vamos dizer assim, na indústria ou no comércio, tenha o afastado na prática. Mas nos jornais ele militava muito, com muitos textos, defendendo as ideias anarquistas e os trabalhos que tem sobre ele, tem muitos nessa área. O pessoal da história, da sociologia, pesquisa muito sobre isso. Tá? Professor, em primeiro lugar, parabéns pela exposição, pelo estudo exaustivo dessa obra. Eu não conhecia e fiquei curioso para saber o que a cena que se passa em Barbacena descreve. Ah, ok. É o seguinte, porque no romance A Mulher conta a história, né, da Rosinha. Ela se casa com um norte-americano no Rio de Janeiro. E ela se casa, apesar dele ser bem mais velho do que ela não gostava dele. A família que pressionou porque ele tinha dinheiro. E a família estava em decadência. Só que ele adoeceu. Aí eles vão para Barbacena, que o médico receita que ele vá para um lugar, né, que tem um clima melhor, um lugar menos poluído. Aí eles vão para lá para ele restabelecer a saúde. Quando ele está lá, ele era um homem muito inteligente, muito interessado a pesquisar sobre a botânica local, flora e etc. Aí é um capítulo só que a Rosinha detesta o lugar que ela gostava, né, de aparecer, era uma pessoa supérflua. E aí ela o pressiona e aí rapidamente ele volta para o Rio. Tá? Mas é por causa do clima do local. Bom, então, nós vamos ter agora um intervalo, né? Depois vai haver a mesa coordenada pela professora Maria Eunice Moreira. Eu agradeço muito a Gracineia pela conferência. Obrigada. E a vocês todos, né, que estiveram aqui assistindo. Obrigado. Obrigada.